Oi, meu nome é Maísa, esse é o Porque Leio e vamos conversar sobre fanfics. Que as fanfics fazem muito sucesso entre os leitores, isso não é mistério, não é segredo para ninguém. Mas vocês já perceberam como elas têm devagarzinho tomado conta do mercado editorial? Você parou para pensar que alguns dos grandes sucessos que já vieram e estão previstos para esse ano se originaram de fanfics? Mas afinal de contas, o que é uma fanfic? Bom, são histórias escritas por fãs que se originam de universos, de personagens ou até mesmo de celebridades que existem. E como são escritas por fãs, podem ser histórias que são continuações, podem ser reimaginações e até mesmo universos paralelos. Quem determina a popularidade dessas histórias são as plataformas. Nós temos uma série de plataformas utilizadas por fãs para poder escrever essas histórias. E por que elas existem, né? Quantas vezes você não leu um livro ou assistiu um filme e ficou com aquele sentimento, né, de que podia ter um final diferente? Então são justamente esses questionamentos que vão passar na cabeça de alguns fãs que vão se arriscar e escrever uma nova possibilidade para aquela história. E é por isso que qualquer pessoa pode escrever uma fanfic. Mas ela vai depender mesmo da paixão que se tem por uma determinada história ou da imaginação de mudar aquela história que já existe. E aí que eu falei para vocês que dos diversos lugares que eu pesquisei, existe uma linha tênue aí, porque alguns dizem que a reimaginação de determinadas histórias podem ser consideradas uma espécie de fanfic. Dentro desse conceito, por exemplo, as histórias do Rick Riordan seriam fanfics. Afinal de contas, ele reimagina a mitologia grega e romana e escreve as suas próprias histórias. Claro, ele não vai mudar demais assim personalidades ou fatos, mas ele vai dar uma própria interpretação para essas histórias. Da mesma forma que fez a Madeleine Miller com Circe, com Aquiles. Ela vai usar desse conhecimento, dessa história que já está cimentada de certa maneira, mas vai colocar o seu próprio olhar. Então vejam bem, existem conceitos que determinam que sejam só histórias escritas por fãs e que vão ficar no universo ali dessas plataformas voltadas para esses fãs. E tem aqueles que já determinam que alguns dos livros que a gente consumiu, eles se originaram dessa vontade de construir um outro universo para aquelas histórias, essas reimaginações. E por conta disso, a origem das fanfics, elas também podem variar muito da fonte que você for consultar. Alguns dizem que elas se originam, de fato, a partir da década de 1960, com as zines, as revistas que eram escritas a partir de Star Trek. Então, algumas pessoas, alguns fãs, tentaram ou queriam uma outra forma de contar aquelas histórias. Então, a origem de grande parte das fanfics teria vindo de Star Trek. Mas, se a gente levar a questão da reimaginação, por exemplo, o William Shakespeare, para construir Romeu e Julieta, ele reimaginou, ele se inspirou nos personagens de um outro poema que existia antes dele criar sua própria história, que inclusive usa os mesmos nomes, é a trágica história de Romeu e Julieta. Então, inspirado naqueles personagens, ele escreveu a peça Romeu e Julieta. Claro que hoje em dia é muito mais complicado fazer isso por conta de direito autoral. Bom, e é claro que o crescimento das fanfics, ela vem junto com a internet, porque aí nós temos fóruns de fãs e uma cultura pop que vai trazer uma série de celebridades que vai deixar aí a imaginação dos fãs criar histórias para aquelas celebridades. Bom, e por que eu resolvi falar de fanfic? Talvez porque a primeira que me chamou a atenção é porque ela veio baseada num casal de uma série de Star Wars que eu sou muito fã, então eu queria muito que houvesse um final alternativo pro Kylo Ren e pra Rey. E por conta dessa química que existiu na minha cabeça, mas também existiu na diversos outros fãs, eu adorei encontrar as histórias da Ellie Hazelwood. Então o primeiro grupo de fanfics que me chamou a atenção foram aquelas baseadas em Reylo, nesse casal que nunca existiu em Star Wars, mas que a Ellie Hazelwood trouxe através dos seus personagens. Então a hipótese do amor
Ela mesma fala que é claramente uma história inspirada por esses dois personagens. Então a gente vê que a própria descrição, ela cabe muito com o ator que faz o Kylo Ren, né? Ela brinca que todos os seus protagonistas são como se fossem geladeiras, né? Aqueles homens enormes, com a pele castanha clara, o cabelo preto, e geralmente com personalidades opostas. Então, essa fanfic ela vai criar personagens que têm características muito diferentes. Então, ela geralmente muito solar, ele geralmente muito taciturno. Todas as histórias da Ellie Hesiod acabaram seguindo essa mesma fórmula, que para mim funcionou super bem, porque, como eu disse, eu sou muito fã desse casal que nunca existiu, deveria ter desistido. Mas não foi só a Ellie Hesiod que produziu casais nos seus romances usando dessa inspiração. Por exemplo, também li esse ano Você de Novo, da Kate Goldberg, que tem dois protagonistas que são reflexo desse chip que nunca existiu. Então, ele completamente taciturno, homem grande, né, com ombros largos, ela com uma personalidade muito diferente. Então a Kate Goldberg criou seus personagens usando dessa inspiração, da mesma forma que a Julie Soto, que escreveu Não Me Esqueça, que também tem a mesma coisa. São dois personagens muito diferentes, ainda num contexto de romance. E aí nós tivemos a primeira fantasia que eu sei inspirada nesse chip, que é a Guerra dos Furacões. Aí nós temos dois personagens que inclusive travam batalhas que vão lembrar muito as batalhas que existiram na própria franquia de Star Wars. Então em A Guerra dos Furacões nós temos dois personagens, um casal, que tem personalidades muito diferentes, contextos muito diferentes e poderes que são opostos. Mas nesse caso eles vão acabar de alguma forma se complementando. E eu adoro. Tanto é que já saiu a continuação e a gente vai fazer leitura coletiva no Fantasticai. Então, A Guerra dos Furacões, ela foi uma história criada no estilo fanfic, inspirada no casal Reylo. E aí, além dessas histórias que eu já li, eu consegui encontrar algumas outras. Existem listas enormes, e eu só tô falando das histórias que acabaram caindo dentro do mercado editorial, tá? Então, existem muitas histórias que permaneceram nesses fóruns online. Eu tô falando daquelas que conseguiram ultrapassar isso e de alguma maneira não ferem nenhum dos direitos autorais, tanto é que elas viraram, é porque elas só usam das personalidades, né? E aí não tem grandes problemas. Então, são muitas as histórias que ainda não conseguiram chegar até o mercado editorial. Mas tem outras três que eu queria comentar com vocês. Uma delas é Farejando o Amor, que eu inclusive consegui comprar na Bienal, tava com um preço muito bom, da Lana Ferguson. Então são dois lobos metamorfos, um namoro falso e uma conexão quente que vai se revelar mais real do que eles imaginam. Dizem que é divertidíssimo e eu sinceramente peguei justamente porque o protagonista na própria capa do livro lembra muito o Adam Driver. Também tem um outro livro da Julie Souto que vai ser lançado ainda esse ano pela Arqueiro, que eu acredito que seja, de novo, o dentro do chip, porque ela mesma fala que se inspirou nas histórias da Ellie Hesiod e porque ela também gostava muito desse chip. Nesse novo livro, que deve ser lançado ainda esse ano, a gente vai encontrar uma violinista autodidata e ele é um violoncelista estrela do rock, até que ela conquista o posto que ele sempre quis. E a rivalidade entre os dois esquenta. Mas a tensão vira química e juntos podem criar algo inesquecível. Quero muito fazer a leitura. Eu li o primeiro livro da autora, gostosinho de ler, super relaxante, e eu quero conhecer essa nova história dela, que tá trazendo um outro chip que eu vou falar com vocês em breve. E tem uma outra história que é de uma autora nacional que eu conheci porque eu fui pesquisar o chip do Reylo, que é a Reação Adversa do Caos, da Stephanie Sayce, que inclusive está disponível no Kindle Unlimited. Então nessa história a gente vai encontrar a Luna, que vai ser expulsa da escola e vai ser levada por um alienígena para um outro planeta. Em meio a culturas diferentes, ela precisa repensar tudo o que acreditava, presa em um lugar esquecido, cercada por figuras excêntricas,
ela embarca em uma jornada de autodescobertas que vai abalar suas certezas mais profundas. Mas o que me chamou mesmo para fazer esse vídeo hoje foram 3 grandes lançamentos que estão super hypados e que vêm agora no segundo semestre. E esses 3 vêm com outro chip, que é Dramione. Então são casais que de alguma forma refletem não só as personalidades, o caminho, as escolhas da Hermione e do Draco, de uma certa série aí que a gente não deve mencionar. O primeiro deles é da Julie Soto, que escreveu os 2 romances que eu falei antes, né? Um deles que já tá lançado, outro que tá previsto pelo Arqueiro, que é A Rosa Acorrentada. Está disponível em pré-venda, vai sair agora no mês de agosto. Edição em capa dura, com pintura trilateral e vem com muito hype. Aqui nós vamos encontrar a Brione, que vê o irmão dela, que era profetizado como um grande rei, ser morto em batalha. Ela vai ser capturada, vai ser leiloada, e entre os licitantes está Toven, seu antigo rival e agora um homem perigoso. Sem magia ou liberdade, Brione precisará encontrar força em si mesma para sobreviver e desafiar seu destino. Bom, lembrando que uma fanfic ela tem uma liberdade de imaginação. Então, muitas vezes, os caminhos que as autoras escolhem, eles não têm nenhum reflexo da história original. Bom, e o outro livro, que também está com lançamento previsto para agosto, vai vir pela plataforma 21, O Irresistível Desejo de Amar Quem Tanto Odeio. Nessa história a gente vai encontrar o Osric, um assassino ferido que precisa da ajuda de Auriene, uma curandeira brilhante e moralmente íntegra de uma ordem rival. Desesperada por recursos, ela aceita trabalhar com ele, mesmo odiando. Juntos enfrentam uma doença mortal que está assolando o reino e uma tensão crescente que ameaça explodir a qualquer momento. Então a gente vê de novo aí um pouco do reflexo do que são esses personagens nas histórias originais. E o outro lançamento, que esse sim veio com hype imenso, tanto é que eu ouvi falar dele de Wattpad, que eu nunca fui uma usuária. Eu lembro que eu cheguei a baixar ele do Wattpad, de tanto que as pessoas falavam super bem dessa história. Eu acabei não fazendo a leitura, porque eu sabia que ele viria na forma de um livro mesmo, ele ia ser publicado. Mas para isso ele passou por uma verdadeira transformação, para não ferir nenhum direito autoral, que é Alchemized, de Xin Lin Yu, que é realmente essa talvez uma das fanfics mais famosas, que fez mais sucesso e que, de novo, foi revisada. Tá vindo uma edição caprichada, capa dura, com pintura trilateral e com 900 páginas para o mês de outubro. Ele já tá em pré-venda, já tem um tempo. Aqui a gente vai encontrar Helena, ex-alquimista promissora, que é prisioneira de guerra em um mundo dominado por necromantes e guildas corruptas. Seus poderes desapareceram após a queda de seus aliados e sua mente guarda lacunas perigosas. Considerada insignificante, ela passa a ser vista com desconfiança quando descobrem que ela teve a sua memória alterada. Ela é enviada ao comando de um necromante implacável e precisa desvendar os segredos de seu passado. Presa entre ruínas e conspirações, Helena luta para proteger o que restou de si e talvez para acender uma última chama da resistência. Esse livro, inclusive, vem com algumas notas assim de atenção em relação a gatilhos. E o que a gente percebe nesses livros inspirados no chip Dramione, geralmente são reflexos dos personagens, em relação ao duelo verbal, à rivalidade e até chegar a uma redenção. Então esses são os 3 grandes lançamentos que estão chegando aí no segundo semestre, que me deixaram com muita vontade de ler, mesmo que eu até então nunca tivesse me envolvido de fato no meio das histórias desse chip. Bom, claro que existem várias outras que são muito famosas, né? Por exemplo, 50 Tons de Cinza é uma fanfic de Crepúsculo. Dizem que Vermelho, Branco, Sangue e Azul também é uma fanfic baseada em 2 celebridades. E encontrei, inclusive, algumas pessoas dizendo que Instrumentos Mortais é uma fanfic também dessa mesma grande saga aí de sucesso do Bruxinho. Só que a Cassandra Clare nunca assumiu que seria uma fanfic. Na verdade, parece que ela começou a carreira dela escrevendo fanfics, até que ela escreveu Instrumentos Mortais. Mas é difícil, né? Até que ponto a gente não coloca das histórias que a gente ama nos personagens que está criando.
Então, em algum momento, pode ser sim que ela se inspirou em alguns personagens que ela tenha lido e tenha curtido. Mas ela disse que Instrumentos Mortais não é uma fanfic, ela já escreveu muitas outras, inclusive algumas das histórias dela permanecem nessas plataformas. Enfim, fica aí um dado que tá no ar. E no final das contas, por que as fanfics fazem tanto sucesso? É porque elas têm uma identidade, elas têm uma liberdade criativa. E muitas vezes são histórias que entregam o que o cânone não entregou, que é o romance, que é a representatividade, que é a diversidade. Essa liberdade criativa acaba sendo muito mais democrática, de certa maneira. Um outro fator que pode ser atribuído ao sucesso das fanfics é a liberdade que elas têm e de poder experimentar temas tabus. Elas podem ultrapassar o que é o convencional. Então essa liberdade, ela permite trazer muitos outros temas que seriam espinhentos de tratar. E apesar do mercado editorial ter um certo preconceito em relação às fanfics, é importante mencionar que muitos leitores se formaram a partir delas e muitos autores puderam fazer muitas experiências até chegar de fato na sua história, além do fato de que elas estão fazendo tanto sucesso que conseguiram sair da bolha das plataformas que eram voltadas para elas. E apesar desse preconceito, a gente vê com a Ellie Haswood, por exemplo, que vende muito. E aí essas histórias começam a chegar e ocupar esse nicho. O fato é que se uma história é boa, se ela é bem contada, não interessa se ela teve um início numa fanfic ou numa reimaginação, numa outra inspiração. É contar uma boa história e é isso que vai prender o leitor. E é isso, esse vídeo veio mais porque eu fiquei muito curiosa quando eu vi esses 3 grandes lançamentos chegando no segundo semestre. Sou muito fã das histórias da Ellie Haswood, apesar de gostar muito de fantasia, eu fui fisgada mesmo, tanto pelas histórias dela, da Julie Soto. A Julie Soto agora chegando com uma fantasia também, saiu de Raylo tá caindo em Dramione. E me diz, você já leu alguma dessas histórias? Tem alguma indicação para me dar? Tá empolgado com esses 3 grandes lançamentos que estão chegando aí? Bora conversar um pouquinho. Lembrando sempre que eu deixo o link de compra para esses livros aqui na caixa de descrição. Eles estão em pré-venda, aproveite, porque eu sei que existem brindes aí surpresa para 2 desses livros. Bom, foi isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigada se assistiu até agora. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!